You and me is like perfection. I've been loving our progression, but I gotta make a confession, no. Lately I've been having questions, oh. See, I've been missing your affection, and this kinda reminds me of the last one. Maybe it's time I learn my lesson, no. Maybe step back from my protection, no. Tell me, am I still your baby? Or just holding on to memories and the way you used to make me crazy, or did I do something wrong? Are we still going strong? Or you're stringing me along? Then that's like you. If I have to ask, then I probably already got my answer. But before I commit relationship suicide, tell me a little, reading in between the lines a little. Tell me if we lost the vibe a little, uh-oh. Let's go. Boy, that's my cue. We left it up in the air. I need you to make it clear. Hello, esse é mais um episódio do Pode Vivi? E assim, ó, você já sabe, né? Vai lá no canal, curte, compartilha esse conteúdo. Eu tenho aqui um conteúdo para você hoje que vai alavancar os seus negócios, que vai elevar a sua consciência. Mas eu preciso que você também esteja inscrito para saber quem é o convidado de forma antecipada, para se conectar e para mergulhar em todos esses conteúdos que são de pessoas, de histórias de sucesso, que constroem as suas empresas na maneira real. Não tem bastidor bagunçado aqui. Aqui a gente fala de forma real das coisas como acontecem. É um prazer aqui ter essa pessoa. Nossa, eu já tô há bastante tempo tentando trazer, mas a pessoa, você sabe, né? Aqui vem pessoa importante, interessante. Pega papel e caneta para que você entenda a história do Hernani. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite, Vivi. Maravilhoso ter você aqui. Prazer é meu. Eu falei pro Edilson, o Edilson é um super querido, né? E o Edilson, vamos trazer ele, pelo amor de Deus. Ele vai. A gente se conheceu mais, né? Naquela última reunião. E você tá aqui, olha como é bom. Privilégio para mim. Maravilhoso. A gente tem um combinado aqui, tá? Okay. Então, assim, ó, primeiro, eu quero trazer a sua história pra mesa. E eu sei que você tem uma história construída, assim, de uma forma muito incrível. Eu quero que as pessoas se conectem com isso, porque quem tá lá em casa, Hernani, entende o quê? Poxa, olha a história que ele construiu, olha os desafios que ele passou, eu preciso modelar, ou puxa, por esse caminho eu não vou, porque para ele não deu certo. Esse é o nosso objetivo, tá? Ok. E aí, no decorrer, eu vou te fazendo algumas perguntas que vai trazer também a essência do que você faz, da forma que você faz. Combinado? Combinado. Quem é o Hernani? São Paulino. Uau! Isso não é um bom indicador, né, hoje em dia. Eu queria dizer, vai Corinthians. 67 anos de vida. Tenho duas meninas, duas enteadas, a Lígia e a Júlia. Sou casado com a Jaci. Tenho 2 netos, o João e o Oliver. O Oliver não mora aqui no Brasil, mora fora. O João tem 9 anos. Comecei a trabalhar muito cedo. Tive que começar a trabalhar muito cedo, não foi uma questão de opção. Consegui emprego aos 14 anos de idade. Trabalho desde então. E consegui ter o privilégio de fazer a faculdade numa escola de primeira linha. Muito embora tenha estudado em escola pública. Na minha turma lá na GV, na sala de aula, salvo engano meu, 2 ou 3 caras de uma turma de 50 eram oriundos de escola pública. Todos os demais de escolas privadas, né? Tive depois a chance de fazer pós-graduação lá e desde então eu percorri empresas de consultoria, destaco aqui a Price, a Trevisan,
E desde 1999, eu sou sócio da Peratiani, hoje Piera. O Walter, meu sócio fundador, fundou em 92, cheguei em 99 e a gente conseguiu construir, junto com nossos demais sócios e o nosso time, um caso de sucesso, né? A gente tem uma empresa hoje que é uma referência, Vivi, no campo da gestão da inovação, operando em 4 grandes frentes: consultoria, educação, funding, né? Fomento para inovação, e temos uma plataforma tecnológica. Somos 80 pessoas, temos o privilégio aí de atender mais de 160 clientes, e foi uma construção doída, muito embora a gente tenha conseguido sucesso, mas que é fruto de trabalho. A gente só concorre com empresas multinacionais muito maiores do que a nossa empresa. E a gente tem um diferencial importante que é perseguir entregas em alto nível, né? É essa forma que os empresários brasileiros que estão nos ouvindo aqui têm para sobreviver. Ou você entrega melhor, mais rápido, mais barato, ou você desaparece, né? Então, um pouco da minha história se mescla com o trabalho, né? Eu tive que começar a trabalhar muito cedo e tive que aprender que ou você se aperfeiçoa continuamente ou você é expelido dos negócios, né? É muito interessante a sua trajetória, né? E qualificando de forma bem básica a Piera como desenvolvimento de empresas nessas 4 frentes que você disse. Se você fosse qualificar a sua jornada, quais seriam as 4 frentes principais para a sua evolução na carreira? As 4 frentes principais que foram importantes para mim. Eu tive a chance de fazer um curso de administração de empresas e eu estava trabalhando ao mesmo tempo. Isso foi muito importante, né? Eu estava vendo o que estava acontecendo. A escola, para mim, com certeza, foi um diferencial na minha vida. Então, ter tido a oportunidade de ter entrado num núcleo de excelência foi importante. Muito embora o curso hoje, 2026, seja completamente daquele que eu fiz em 77, né? Então, eu acho que, num primeiro momento, essa busca por encontrar e entrar numa escola de primeira linha, isso é importante, foi importante na minha trajetória. O segundo, eu entendo que a visão de concluir tarefa com início, meio e fim, quer dizer, uma visão de projeto, foi algo que me marcou bastante. E um terceiro elemento da minha trajetória, eu acho que foi a habilidade que eu desenvolvi para resolver problemas. Nossa. Eu acho que isso é importante, né? É muito importante. E eu não posso deixar de citar, você pediu 4 pilares aí da minha trajetória, o networking que eu construí ao longo da vida. Oriundo de uma família muito humilde, eu não tive a chance de ter um networking pronto na minha frente. Eu tive que construir. E nós dois temos aí um amigo, um colega que é craque na montagem disso, que é o Dilson Ramos, né? Que eu conheci lá em 77, na GV. Eu acho que essas 4 grandes frentes é o que eu destacaria como elementos importantes na minha trajetória.
É muito importante isso, porque é uma base incrível, né? Dentro de um planejamento, de um projeto, a questão da educação, que é fonte aqui também da Piera. Tudo se conecta. Mas no meu caso, eu vejo educação permanente, né? É muito... isso... a escola me mostrou a importância de você se impor. Não é uma questão de escolha, de você se impor o compromisso de se aperfeiçoar continuamente. Não tem outra. E especialmente agora, hoje, isso é questão de vida ou morte, né? Entender isso como fundamental, né? Como essencial. Sim. E tudo que você falou nesses pilares me remete às frentes que a Piera assume, né? Por exemplo, e daí a gente começando a traduzir as frentes para o empresário, que quem está nos assistindo, Hernani, pode estar no momento de precisar de uma consciência elevada com relação a esses temas. Quando você fala ali da frente funding, eu queria que você trouxesse isso de uma forma simples para que o empresário aprenda, mas em especial a estrutura da inovação, que é algo que se fala muito e que naturalmente, pela complexidade ou por algum ponto, os empresários ainda não estão conectados com, por exemplo, o que a Piera pode oferecer no mundo empresarial, o acolher, trazer essa pessoa para dentro e falar, olha, pega na mão, porque eu sei que vocês fazem isso, né? Em especial por conta dessa entrega de alto nível. Vivi, a primeira coisa que, antes de falar sobre fomento para a inovação, você usou a expressão como estruturar a inovação. Eu diria o seguinte, antes disso, inovar, quando a gente começou a tratar desse assunto, nós brincamos lá no escritório, nós éramos ovacionados. Uhum. A gente levava ovo de todo lado, Vivi. Por quê? Porque isso estava fora da agenda do C-Level. Sim. Isso há 20 anos atrás. Hoje você abre qualquer jornal, você vai ver esse assunto em pauta, né? Se tornou hoje uma questão de sobrevivência. Uma questão de sobrevivência. O ritmo das mudanças, se já era acelerado, ele aumentou. Mas só que o contexto dos negócios hoje, o contexto para se fazer negócios hoje é muito mais complexo. Você tem algumas questões afetando diretamente as empresas. Vou elencar algumas delas aqui. Questões de ordem geopolítica impactando o nosso país e afetando as empresas. Você tem aspectos climáticos fortíssimos afetando a nossa sociedade, afetando as empresas e afetando os consumidores e os cidadãos de alguma forma. Eu destacaria a tecnologia atropelando os negócios. E um quarto elemento que a gente tem que destacar, que é a IA presente, continuamente presente, criando uma série de oportunidades para as empresas que não investiram tanto em tecnologia, têm agora a oportunidade de abreviar a sua jornada usando inteligência artificial, que tem, ao mesmo tempo, um poder de, não é acabar com os empregos, é incinerar empregos de um modo geral. Então, esse contexto todo, para você criar valor para as empresas, é muito mais difícil, né? As dores são muito diferentes e muito maiores. Então, um caminho é crescer, se diferenciar, obter resultados pela via da inovação.
Quando você me fala em estruturar a inovação, a gente tem que pensar, né, Vivi, em 4 grandes pilares. Como formular ou explicitar a sua estratégia de inovação, de modo muito simplificado, né? Um segundo elemento, como você preparar as pessoas e criar um exército de inovadores dentro de casa. Um terceiro pilar seria pensar continuamente no aperfeiçoamento dos processos ligados aos esforços de inovação. E um quarto elemento importante dessa jornada é você estar inserida, a sua empresa, as empresas estarem inseridas no ecossistema de inovação brasileiro, no ecossistema nacional de inovação brasileiro, que tem vários agentes e nós aqui vamos conversar sobre vários deles, né? Uhum. Então, o guarda-chuva maior, negócios cada vez mais, mudanças cada vez mais rápidas, mais complexas e acontecendo ao mesmo tempo. Não é a questão geopolítica acontecendo agora, amanhã questões de ordem ambiental, climática, o impacto das tecnologias, de um modo geral, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso é muito diferente de do tempo 10 anos atrás, 20 anos atrás ou 40 anos atrás. Nós estamos num ambiente, num momento inédito, né? Um momento inédito. E tudo. Eu quero acrescentar um outro elemento aqui. Nós estamos no Brasil, nós não estamos na Suécia. Vá. Isso daí é um elemento muito importante. Nós estamos no Brasil. Senhor. Então, tudo isso essas dificuldades se multiplicam, né? Se multiplicam. Você me convidou a falar sobre o fomento. Isso. É agora? Segura porque quando eu escuto a palavra inovação, é uma coisa muito importante na minha cabeça, que a gente também traga a parte essencial da coisa. Inovação. A exemplo da natureza, né? Quando você falou das questões climáticas e tudo mais, a gente teoricamente acredita no invisível. Então você tá lá, você cria aquele solo, você faz todo um estudo, a coisa vai, bum, criou. A inovação, dentro da sua carreira, de toda a sua construção, ela passa por uma criação do invisível. Como você percebe esse movimento nas empresas? Qual é o público, qual é a empresa que busca a inovação? Ela já é no pequeno, no médio ou naquele que está na sobrevivência? Eu vejo que talvez seja muito difícil ele alcançar essa consciência do preciso inovar, porque ele está construindo, ele está num cenário caótico muitas vezes. Vou colocar um ingrediente, mais um ingrediente àquela cesta que eu citei minutos atrás. Hoje em dia, não existe empresa que vive de um insight, de uma ideia luminosa que aconteceu X períodos atrás. Desculpe, X períodos atrás. Não interessa quantos anos atrás. Essa questão do insight, daquela ideia luminosa que fez o negócio crescer, prosperar, não é disso que a gente está falando. O que nós estamos falando, o que eu estou aqui convidando os nossos ouvintes a pensarem é em como você criar uma empresa que seja uma inovadora serial. E quando a gente fala em inovação, Vivi, nós não estamos conversando aqui sobre inovação da NASA. Nós estamos falando de inovações incrementais no campo do produto, no campo do processo, no campo do modelo de gestão. Quer dizer, são poucas as empresas no Brasil que conseguiram ter uma inovação radical na vida, quanto mais uma segunda. Mas
as empresas não vivem só de uma inovação radical que muda o mercado ou cria um novo mercado. Elas vivem de inovações incrementais. Então, estar atento a essas oportunidades, criar essas oportunidades nesses campos que eu citei, do produto, do processo, do modelo de gestão, é o que te traz diferenciação forte, capacidade para competir e resultado. Isso é bem legal. Traz para o chão, né? Exatamente. Então, trazer para o chão. Então, o desafio das empresas é criarem... Inovação não é insight, inovação é fruto de um processo. Era isso que eu queria dizer. O insight é uma coisa. Agora, como você transformar uma enxurrada de insights em bons projetos e tornar esses bons projetos coisas rentáveis e sustentáveis. Em resultado. Em resultado. Então, sair do insight... Maravilhoso. Transformar em projeto rapidamente e transformar rapidamente esses projetos, levar esses projetos a mercado. E fazer isso rápido e bem, né? Esse é o desafio que está colocado para a Petrobras, está colocado para a WEG, está colocado para qualquer empresa que queira surfar essa onda. Que precisa e queira ser próspera, né? Nossa, Hernani, você trouxe uma tradução muito rica, porque existe também o equívoco, né? Muitas vezes a pessoa quer fazer, mas ela nem sabe o que é e ela vai se aventurando, chega no momento de frustração. Quando você traz essa consciência real, só vai quem realmente precisa fazer isso. Esse quadripé aqui, né, Vivi? Estratégia, pessoas, processos e ecossistema é o que a zeladoria disso, a boa zeladoria disso, é o que permite, como se diz correntemente, fazer a governança da inovação. Se você não está atento ao mesmo tempo em relação a esses quatro elementos, ao mesmo tempo, você não tem governança dos esforços de inovação, dos investimentos em inovação, né? E para a gente falar isso numa linguagem do pequeno, é também uma estratégia de vida da empresa, porque se você não conecta esses pontos, a inovação é a fonte da inovação e é a fonte de qualquer empresa. Estratégia, preparar pessoas, processos e ecossistemas. Se isso não está muito bem elaborado na sua cabeça, você não consegue alavancar uma empresa. Sim, não consegue e eu acho que os empresários, de um modo geral, eles estão mais atentos a isso hoje. Aqueles que não perceberam isso, Vivi, infelizmente, eles morreram e não sabem que morreram, né? Então, hoje não falta informação que está ao alcance de um clique. E vou dar uma dica aqui, existe norma técnica que você compra no site da ABNT, uma norma técnica que trata, Vivi, de sistema de gestão da inovação. É uma norma NBR ISO, uma norma brasileira que fez a adequação de uma norma internacional, as normas ISO série 56.000. Isso aqui está destrinchado para o empresário de qualquer porte. Nossa, seja legal. Uma startup, seja uma empresa de pequeno ou de médio porte, isso aqui está acessível a ele. E lá você tem todos os elementos mastigados numa linguagem acessível em relação a isso que eu estou conversando aqui com você. Quer dizer, isso está pronto. O que precisa é haver iniciativa, precisa haver sensibilidade por parte do sistema de liderança da companhia em relação a esse assunto.
E eu acho que as empresas hoje estão mais sensíveis, muito mais sensíveis do que estavam há tempos atrás, em relação a tempos atrás. Concordo e entendo que também existe um cenário caótico com relação a isso. Quando a gente entra no tema educação empresarial, existe muita referência furada. Então, é importantíssimo que as referências das pessoas sejam empresas que, de fato, estejam construindo algo sólido. Por que eu te digo isso? Porque existem vários sistemas de educação que entram na alucinação. Que prometem que tem um palco lindo e o bastidor está complicado. Então, a missão da educação empresarial, eu acho que é trazer isso que a gente está vendo aqui. História real, que tem uma norma, que tem uma regularidade e que precisa de profundidade. Não é uma solução mágica. Não. É um processo. Quando você fala sobre esse processo, é o que muitos falham. Poxa, eu já tenho aqui, eu quero, mas como é que eu chego lá? E daí eu vou me iludindo nesse caminho e ele não vai chegar. Vai ser uma frustração. Então, sim, a informação está mais acessível, a gente tem muita referência, mas a gente precisa lapidar e filtrar, né? E por isso que eu acho muito importante a vertente da consultoria, que é exatamente isso, essa entrega pegando na mão. Vamos fazer junto? Olha aqui, eu tenho a estrutura, eu simplifico a complexidade. É muito diferente esse produto, de um produto que se joga e fala, vai, faz. Com a IA, Vivi, as empresas que vão ter sucesso, ou vão ter sucesso mais rápido, são aquelas que vão entender a IA não como uma ferramenta, dentre outras que estão acessíveis, como, por exemplo, uma norma técnica. A comparação não é justa, mas são aquelas que vão entender a IA como um recurso. Como um recurso. Quer dizer, o que eu comentei minutos atrás, não há negócio hoje que possa ser pensado no presente ou no futuro breve sem considerar o impacto da IA. Porque senão você vai ser arrastado. Não tem como ignorar. Arrastado. Não tem como ignorar, não tem como achar isso algo que não vai me afetar já, vai me afetar lá na frente, deixa eu ver como meus concorrentes vão se comportar. Não, isso aqui tem que estar na pauta das reuniões diárias da diretoria para saber como articular, como investir bem, como criar governança em relação a IA, como criar uma política de uso da IA. Isso é novo, mas não nos isenta de... não nos dá o direito de menosprezar, entende? Existem negócios que vão desaparecer por conta disso, né? E a gente vê anúncio na TV, no rádio, em qualquer lugar, mostrando já negócios calcados nisso. Então, as empresas têm que andar rápido. E é uma realidade, enfim, né? E tem que estar atento, tem que estar antenado, precisa saber jogar o jogo para se reinventar, inclusive. Exatamente. É um processo de reinvenção, você disse bem. É um processo de reinvenção permanente, né? Reinvenção permanente. Sob pena... E você sabe, desculpe, que eu não consegui. Mas você sabe que nessas situações que você trouxe aqui como pilares, quando eu, empresário, preciso me reinventar, se eu tenho um projeto claro, se eu trabalho essa habilidade de resolver problemas, que foi o que você trouxe na sua carreira, essa educação que eu estou sempre antenado e entendo os passos, network qualificado, cara, não tem como você dar errado. É uma base muito sólida, entende? Não dá pra ficar desesperado e fazer pirraça de criança. Não vou nessa onda. Ei, peraí, revisita o seu arsenal, que é o que eu sempre digo. Qual que é a bagagem que você tem
para essa reinvenção, para realmente trazer para o jogo quem você é. E aí você não se desespera com nada. Tá bom, se não existir mais advogado daqui a pouco, eu vou fazer outra coisa. Tá tudo bem, eu vou, né? Acho que é uma coisa que as pessoas têm que ter também como... Aliás, profissões, dentre elas muito afetadas, né, pelo uso das tecnologias, é a profissão de advogado, né? Uma delas. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Posso listar aqui várias. É o impacto sobre o advogado, sobre o contador, sobre o administrador de empresas, sobre o arquiteto, e vai por aí. É impacto sobre todos nós. E saber jogar o jogo é importante. Vamos. Você tinha falado, tinha me convidado a falar sobre a questão do fomento? Isso, bora. Essa é a hora. Essa é a hora? Vamos. Fomento para inovação. Lá no curso de formação de conselheiros, né, da Associação dos Alunos da GV, existe uma preocupação em dar instrumento para o candidato a conselheiro de pequenas e médias empresas. É esse o alvo do curso que o Edilson fundou e mantém com sucesso, pelo qual já passaram mais de 400 profissionais. E um instrumento importante para qualquer conselheiro, além disso que nós estamos conversando aqui, é ele saber que existe, Vivi, fomento para a inovação e ajudar as empresas nas quais ele atua, mostrando como usar o que o nosso rico ecossistema da inovação oferece. Eu vou citar aqui alguns órgãos que compõem o Sistema Nacional de Inovação Brasileiro, a começar pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Temos o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MIDIC, e dezenas de outros órgãos, tais como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior, e por aí vai. Mas existem alguns órgãos que têm uma pegada financeira maior. A quem eu me refiro? Um pouquinho do Banco do Brasil, BNDES, Senai, as fundações de amparo à pesquisa, no caso de São Paulo, a FAPESP, a Embrapi, Vivi, a Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, é a Embrapa da Indústria, e a FINEP. Esses órgãos aqui, eles oferecem um leque de alternativas para as empresas e uma série de instrumentos. Quais são os principais instrumentos que esse ecossistema oferece? Mecanismos de renúncia fiscal, eu vou voltar a ele. Financiamentos reembolsáveis, subsidiados. Financiamentos não reembolsáveis. Bolsas para pesquisadores. Investimentos compulsórios em P&D, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que 3 setores regulados têm que fazer, regulados pela ANEEL, a ANP e a NTT, energia elétrica, óleo e gás e concessões, e temos incentivos fiscais regionais para inovação para o Nordeste e Centro-Oeste. Voltando ao primeiro, renúncia fiscal. O que a gente tem aqui? Nós temos a Lei da Informática, o programa Mover Mobilidade Verde para o setor automotivo, e temos aqui a Lei do Bem, a Lei 11.196 de 2005, Vivi. Uma lei que representa, que permite
as empresas receberem um prêmio do governo na medida em que comprovadamente elas investam em inovação. É um mecanismo autodeclaratório que sucedeu à Lei 8661 de 93. Portanto, desde 1993, o nosso governo premia as empresas que comprovadamente investem em inovação. E a Lei do Bem, que é a 11.196 de 2005, eu repito, ela dá um prêmio para as empresas que... Só aproxima. Isso. Que no campo do imposto de renda, da contribuição social, no campo da redução da alíquota de IPI em 50%, para os equipamentos voltados exclusivamente aos esforços de P&D, permite depreciação acelerada em 100% no ano da aquisição para os equipamentos voltados exclusivamente aos esforços de P&D. Esses são os principais benefícios da lei. E, de uma forma muito simplificada, se você investe R$100 em pesquisa, desenvolvimento e inovação, pelo menos 20,4 desse montante é o que você vai reduzir do DARF referente a imposto de renda e contribuição social. Isso é muita coisa. Você investiu 100, 20,4 desses 100 é o que vai te permitir reduzir o imposto de renda e a contribuição social. É muita coisa. Então, eu fiz um pequeno zoom da Lei do Bem e eu convido os empresários que são teus ouvintes a conhecerem isso, né? É um mecanismo autodeclaratório. Você faz uso do incentivo fiscal de janeiro a dezembro e agora, em agosto, a partir desse ano, em agosto do ano seguinte, você conta para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tudo o que você fez no ano de 2025. Nós estamos agora em 26, né? Uhum. Vivi, olha um indicador aqui interessante. Em relação ao ano base 2024, que é a última estatística disponível pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, apenas e tão somente 4.258 empresas, salvo erro meu, 4.258 empresas fizeram uso da tal da Lei do Bem. Meu Deus. Vivi, se a gente tem aproximadamente 150 mil empresas sob o regime do lucro real, olha a distância que nós temos em relação às 4.258. Olha, Hernani, dessas 150 mil empresas aí que você está falando, que estão sob o regime do lucro real, metade delas não tiveram lucro. Tá bom, de 150 mil a gente vem para 75 mil. Hernani, dessas 75 mil, você está exagerando, metade delas não tiveram esforço, não tiveram dispêndios, não tiveram projetos com inovação. Quer dizer, eu caí de 150 para 75, vim aqui para aproximadamente 40 mil empresas. A distância entre 40 mil empresas que estariam, entre aspas, habilitadas a fazer uso da Lei do Bem, apenas 4.200 fizeram uso. Quer dizer, tem um espaço muito grande para o uso desse mecanismo e existe explicação, na minha opinião, Vivi, do porquê tão poucas empresas fazem uso do mecanismo que é autodeclaratório. Você faz uso do incentivo e depois conta para o Ministério o que você fez. Uma explicação para isso seria alguma dificuldade hoje muito pequena do governo comunicar que esse mecanismo de renúncia fiscal existe. Existem empresas que estão um pouco curiosas em relação a saber o que existe, explica um pouquinho. Eu diria que algumas empresas possam enxergar alguma burocracia, isso é muito pouco. Eu diria que existem empresas que não comeram e não gostaram,
o que é gravíssimo, mas a realidade, por conta da nossa experiência, a tragédia nacional é que as empresas brasileiras, de um modo geral, inclusive as multinacionais instaladas aqui, investem pouco e investem mal em inovação. Se você investe pouco e investe mal, não adianta ter esse leque de alternativas que eu acabei de citar aqui e que eu vou repetir. Mecanismos de renúncia fiscal, financiamentos reembolsáveis, não reembolsáveis, bolsas para pesquisadores, investimentos compulsórios em P&D e incentivos fiscais regionais para o Nordeste e Centro-Oeste, para as empresas instaladas lá no campo da inovação. Quer dizer, tudo isso está acessível, Vivi. Além da lei do bem, que eu passei um verniz aqui, você entrar no site da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, você vai ver lá, Vivi, mais de 90 instituições de ciência e tecnologia, mais de 90, avaliadas e credenciadas pela Embrapi, que é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem uma ligação com o Ministério. Essas instituições de ciência e tecnologia organizadas por especialidade, Vivi, robótica, química, manufatura e por aí vai. Mais uma alternativa que o governo brasileiro criou, Vivi, para as empresas fazerem inovação aberta. Você tem aqui um projeto, uma cesta de projetos. Você olha as especialidades das instituições de ciência e tecnologia que estão lá credenciadas no site da Embrapi. Você vai realizar, mas você não tem inteligência, não tem recurso disponível, dinheiro suficiente para fazer o desenvolvimento, ou você não tem inteligência disponível naquele momento, você vai buscar a inteligência nos ICTs públicos e privados que estão lá organizados. O ICT público é o nosso IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui na cidade universitária. O ICT privado é o César, lá de Pernambuco, Recife, ou o Instituto Eldorado, que foi desenvolvido pela Motorola 20 anos atrás, salvo engano. Então, e o custo disso, Vivi, dessa história toda, no caso da Embrapi, se você tem um projeto que custa 100, aproximadamente 50 vai ser o custo efetivo. Quem vai pagar o restante? A Embrapi e o ICT com quem você vai desenvolver. Quer dizer, isso está acessível às empresas. E aí você pode estar sob o regime do lucro presumido, do lucro real, e você vai fazer uso dessa fonte de fomento. Importantíssima. A inovação aberta, que é a inovação que você faz com o apoio de universidades, ICTs públicos e privados, que eu falei, que você pode fazer em aliança com fornecedores, você pode fazer em aliança com concorrentes, você pode fazer inovação aberta em aliança com startups. Tudo isso deve fazer parte da estratégia de inovação da companhia. Quando ela estiver discutindo aquele pilar número 4 lá do ecossistema, como ela deve se inserir, ela tem que saber que tudo isso está disponível, Vivi. E eu dei 2 exemplos aqui, né? Tem um universo todo. Eu vou falar mais sobre isso. Posso continuar? A gente vai precisar de um novo episódio. Sabe o que eu pensei? A gente podia fazer uma Netflix. Vamos fazer uma Viviflix. Vou te falar de uma coisa. Lá nós temos um robô dentro da nossa plataforma, lá no escritório, que 24 vezes por dia ela está vasculhando mais de 90 fontes de fomento disponíveis no nosso país. Meu Deus. Mais de 90. 24 vezes por dia. Cada hora ela está olhando o que existe de fontes de fomento divulgadas por 90 entidades no nosso país. Vivi, hoje existem 82 editais de subvenção econômica, de financiamento reembolsável,
ou não reembolsável, disponível para as empresas. Você entende? Tudo isso está acessível às empresas de um modo geral. Então, os seus ouvintes têm que saber que tudo isso existe, está ao alcance de um clique, está aí o Google, está aí a IA, etc. E está aí uma casa que ele pode entrar, né? Porque o que eu vejo, qual que é o distanciamento de 4 mil para essas empresas que não foram, não buscaram? Falta de conhecimento, necessidade de desvencilhar essa complexidade, porque naturalmente talvez essa pessoa não queira passar por esse processo, mas são coisas que vocês fazem e entregam. Então, acho que assim, nós provocamos nossos ouvintes a entenderem mais sobre. É uma fonte importantíssima, é dinheiro para dentro, é realização de projetos e uma base sólida como a Piera para encaminhar. E eu não tô, assim, eu sou advogada, eu trabalho direito empresarial há muitos anos. Ter uma fonte como essa... ajuda bastante. Meu Deus! Vivi... A sair da inércia, inclusive, entende? Sim. Vivi, olha, há minutos atrás eu comentei que as empresas brasileiras, no modo geral, investem pouco e investem mal. Por que eu falei isso? Se você olhar os últimos 15 anos, a Embrapi, salvo engano, existe há 15 ou 16 anos. Se você olhar os últimos 15 anos de FAPESP, FINEP, que é o maior órgão de fomento do nosso país, e a Embrapi, você vai ver que em vários desses anos, Vivi, em alguns desses anos, essas entidades não conseguiram executar seus orçamentos. Está aí a tragédia nacional. Meu Deus. Dinheiro disponível, mas falta de projeto. Nós estamos falando da incapacidade das empresas brasileiras de pensarem em inovação. Sim. De pensarem em executarem. Ou de pensarem e acharem que não existe apoio. E essa é uma tragédia brasileira. Uhum. E que a gente precisa evitar. E que nós precisamos contornar isso, nós precisamos superar isso, porque o abismo, ele do terceiro mundo em relação aos países da OCDE, infelizmente, ele não está se reduzindo, ele está se ampliando, né? Então é por isso que nós temos que andar rápido. Não, e eu ressalto a importância, inclusive, dessa educação. Não falei brincando, uma Piera Flix seria importantíssimo. Porque o que acontece hoje? As pessoas precisam de acesso a essa informação qualificada, Hernani. Não tem como ficar buscando referência do que é vazio, entende? Quando você entende um fluxo desse aqui, é estrutura a todo ponto. Se eu não consigo trabalhar um projeto, óbvio que eu não vou conseguir esse incentivo, mas o processo está aqui. O acesso está aí, a norma está aí. O que falta? Falta chamar essa galera, pelo amor de Deus, gente. Não dá pra... Eu tô agoniada. Tô agoniada. Então, eu contei aqui sobre as principais fontes de fomento, falei dos principais órgãos, convidei as empresas a visitarem os sites, convido, né? A visitarem o site dessas entidades todas, muito amigáveis, convido as empresas a ficarem antenadas, porque o ambiente é complexo, né, Vivi? As empresas precisam dar rápido e... Não, isso é uma fonte de salvar negócios, inclusive. Sim, né? sim. Num contexto... Sim, sim. Que uma empresa pode estar num momento que precisa disso e nem sabe. Sim. Não sabe. Eu vou trazer o seu presente. A gente tem uma pergunta final e uma mensagem para a audiência. Combinado? Eu estou preparado para essa pergunta, Vivi? Não. Pode confiar que não. Mas vai ficar. Deixa eu pegar. Com Nossa! essa que você me passou aqui, preparado, já nasceu pronto. Esse é um presente, porque esse episódio está muito incrível, você merece. Nossa, eu vou abrir aqui. Fique à vontade. Nossa, Vivi. Viu? Puxa vida. Isso é inovação. Puxa vida. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Uma taça. Uma tacinha para você degustar. Muito obrigado, Tem uma Vivi. cartinha de vinho para que você saiba qual é a melhor forma de degustação. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza. Somos gratos por esse conteúdo, né? Maravilhoso, sensacional.
Agora vamos lá. Bora pra pergunta? Vamos. Bora. Se você fosse chamado por Deus para tomar um café com ele. A carinha dele de meu Deus, lá vem ela. O que você acredita que ele diria sobre os seus talentos? Quais são os talentos que Deus disse assim, o Hernani vai com isso aqui para realizar no mundo? Com muita humildade, eu diria que eu preciso desenvolver novos talentos para enfrentar as próximas décadas. É isso que eu diria. Eu preciso desenvolver novos talentos para encarar o que vem pela frente. Me diz um talento estrutural. Acreditar no trabalho, não acreditar que Jesus Cristo vai voltar de novo para nos salvar. Fazer alianças continuamente, renovar as alianças. Eu acho que seria isso. E você disse que precisa desenvolver outros para as próximas décadas. Você consegue buscar um que quando você chegar lá na frente você vai dizer para o Hernani do futuro, você conseguiu desenvolver esse talento? É muito difícil, hein, Vivi? Eu sou muito cético, né? Em relação a tudo, em relação à vida. O dono da NVIDIA, empresa de trilhão, né? Coreano, não tenho o nome dele aqui de cabeça. Eu li uma entrevista com ele, aonde ele diz, aonde ele impõe, onde ele divulga, onde ele conversa com a organização e com as pessoas que trabalham para a organização dele, é que a empresa dele vai falir nos próximos 45 dias. Empresa de trilhão. Ele já deve ter abreviado, ter trazido de... Esse? Jensen Huang, o dono da NVIDIA, um dos caras mais ricos do mundo e de uma empresa talvez a mais valiosa. Não sei se agora a SpaceX passou a NVIDIA, mas enfim, empresa de trilhão de dólares, não de trilhão de reais. Esse senso de urgência, eu acho que tem que estar em alto nível para encarar os próximos anos, as próximas décadas. É isso que eu diria. Quando a gente chega lá, se a gente pudesse trazer uma tradução, assim, do que o Hernani construiu, o que uma pessoa diria que foi o seu legado? Eu diria, com humildade, que eu fui um parceiro dos meus sócios e do meu time para construir uma empresa vencedora, uma empresa inovadora, uma empresa que se orgulha dos clientes que tem. Você está se referindo a um legado profissional? Se é isso que você está... em relação a isso que você está me provocando, eu diria isso. Do ponto de vista profissional, eu diria, eu fui um parceiro dos meus sócios e do meu time para construir isso e para ajudar a renovar esse negócio.
Já que que nós estamos renovando, né? Novamente, né? A inovação está na Nós veia, estamos né? renovando continuamente. E, em alguns casos, reinventando. Coisas que deram certo e nós preferimos provocar, sermos os agentes dessa renovação ao invés de vítimas, né? Isso nós estamos fazendo hoje, né? Referências, inclusive. Estamos criando referências, tentando ser referência o tempo todo. Isso é muito difícil, viu? E quando eu pergunto sobre esse legado, é exatamente isso, porque em algum momento um pensador, um idealizador, um inovador teve que desbravar um caminho para chegar num nível de legado, de, puxa vida, essa pessoa abriu o campo e eu vou continuar daqui para frente com esse bastão. Né? Foi ótima explicação, exatamente isso que eu vejo sobre a sua atuação, e para a gente clarificar mesmo para as pessoas, tipo, o que você está construindo, o que é essa empresa, essa inovação, essa renovação, é tudo isso. Sim. A preocupação em deixar um legado, eu posso dizer para você que não é algo assim que me move o tempo todo. Eu estou muito preocupado em a cada dia estar ajudando a construir um negócio mais próspero a cada dia. Eu acho que a somatória disso pode a somatória disso pode se dar o nome de legado. Se você não tem essa preocupação cotidiana, não há legado a ser construído, a ser deixado. Tudo hoje em dia é tudo muito efêmero, né? E o que o fato de você ter feito bem, ter feito certo no passado, não é mais, Vivi, não é mais condição necessária e suficiente pelo que vem pela frente. Isso não é de hoje, mas é muito importante no dormir em berço esplêndido. Acho que no resumo é isso, no dormir em berço esplêndido. Eu acho incrível a sua tradução da questão do legado, porque essa, na minha visão, é a maior habilidade. Eu não estou preocupado, eu estou reconstruindo. E o construindo na forma da presença desse seu dia a dia, né, que você fala hoje, eu acho que é o que faz um legado incrível. Eu não estou preocupada, eu tô com uma expectativa alta, eu estou com a questão do como eu faço o meu dia de hoje, todos os dias construindo para que lá na frente eu olhe para trás e tenha aquela jornada linda, né? É isso. Saber que você fez tudo que está e estava ao teu alcance, né? Perfeito. Para não ter arrependimento lá na frente. Agora, por fim, qual é a mensagem para essa galera sensacional que nos acompanhou até aqui? O que você tem para dizer para eles, para a gente encerrar o nosso episódio? Eu acho que, além do que eu já falei, os seus ouvintes, em larga medida, incluem, né, pequenas e médias empresas. Isso. Eu acho que elas têm que olhar com muita clareza em quais cadeias de valor elas querem se inserir. E em se inserindo,
como se manter nelas, sabendo que, por conta dos movimentos geopolíticos, blá, 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 muitas cadeias de valor foram interrompidas, etc. É um desafio muito grande, Vivi. Eu acho que talvez esteja sendo repetitivo, mas as empresas e os empresários têm que estar antenados o tempo inteiro. O tempo inteiro para não serem atropelados. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Hernani, foi sensacional. E eu espero que você em casa também tenha aproveitado, veja, reveja, anote, entenda, se coloque neste projeto, né? Em qual momento você pode também se utilizar desse conhecimento, procure a Pierre, acho que é importantíssimo, o Hernani também, né? A gente pode trazer ali os canais de comunicação, porque quem tem interesse, quem precisa se colocar nesse jogo, não tem lugar melhor. Foi um prazer te receber. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. E? Eu disponibilizo o meu e-mail e você coloca no episódio. Pronto. Coloca na descrição, do episódio. Perfeito. E esse foi mais um episódio do Pode Vivi? We left it up in the air.